Olá, bem-vindos! Hoje é sexta-feira, 27 de junho de 2025 e esta é a nossa segunda edição do dia. E hoje o tema é uma crise meio silenciosa, mas com um impacto, assim, gigantesco no Japão. A gente vai falar do encolhimento e do envelhecimento super acelerado da população por lá. O material que a gente recebeu para esta edição, ele detalha bem os desafios, sabe? Sociais, econômicos, culturais. É algo sem precedentes mesmo, essa mudança demográfica toda. A nossa missão aqui, pelo menos nessa primeira parte, é investigar os dados, aqueles que mais chamam a atenção e também as consequências que já dá para ver, né? Tudo com base nessas fontes que chegaram para a gente. Olha, o ponto de partida é bem direto. O Japão está diminuindo e envelhecendo. A cada minuto morre mais gente do que nasce. E 2025 é um ano chave nisso tudo. Tem o tal problema de 2025. É quando os últimos baby boomers de lá chegam aos 75 anos. Isso meio que intensifica essa era de superenvelhecimento. Curioso é que isso já era previsto, né? Mas parece que nenhuma política conseguiu frear a tendência. Pois é, os números, eles dão a dimensão do drama, né? Em 2024, por exemplo, o Japão teve o menor número de nascimentos desde 1899. Foi quando eles começaram a registrar. Foram só 686.061 bebês. É um recorde negativo, histórico mesmo. Nossa, menos de 700 mil? Exato. E a taxa de fecundidade, caiu para 1,15 filho por mulher. Para a gente ter uma ideia, o nível para manter a população estável é 2,1. Está muito, muito abaixo. E a diferença entre quem morre e quem nasce, no último ano, foi de quase 1,6 milhão a mais de mortes. Já são 9 anos seguidos que a população diminui. É muita coisa. E essa queda não é só um número numa planilha, né? As fontes que a gente leu mostram que isso tem efeitos bem visíveis lá no Japão. Falando de vilas que estão ficando vazias, escolas fechando porque não tem mais criança, até hospitais reduzindo serviços, principalmente nas cidades menores. É isso mesmo. Isso mesmo. É o que acontece quando a demografia muda tão rápido. E tem um detalhe que me chamou muita atenção nas fontes. A história dos semáforos sendo retirados. Ah, sim! Em alguns lugares simplesmente não tem mais trânsito que justifique ter um semáforo ali. Parece coisa de filme, né? Mas é real. Mostra bem esse esvaziamento. Exatamente. É a matemática virando paisagem, né? E o que é interessante e um pouco assustador também é que o Japão, apesar de estar na frente dessa tendência, ele não está sozinho nisso. As fontes apontam para outros países, tipo França, Alemanha, Coreia do Sul, até potências como os Estados Unidos e a China. Todos eles estão indo por um caminho parecido, sabe? Só que em ritmos diferentes. Então, nesse sentido, o Japão acaba sendo tipo um laboratório do futuro demográfico. Ou talvez um espelho meio incômodo, como algumas análises colocam. Mostra um futuro que talvez espere outros países. E não só porque envelheceu primeiro, mas porque as tentativas de solução deles, ou a falta delas, ensinam muito, né? São lições bem diretas. Faz sentido. E enquanto a população geral diminui, tem o outro lado que você mencionou de passagem, o envelhecimento. Esse está a todo vapor, né? O número de idosos não para de crescer. Hoje os dados que a gente tem aqui indicam que quase um terço da população japonesa, para ser exato, 29,3%, já tem 65 anos ou mais. É uma proporção gigantesca. Difícil até imaginar o impacto disso no dia a dia na sociedade. E a tendência é clara, é para cima. As projeções que estão no material que a gente analisou, elas indicam que essa fatia de idosos pode passar dos 40% até 2070. 40%? Esse desequilíbrio enorme é resultado direto daquela combinação. Expectativa de vida super alta, o que por um lado é ótimo, é um sucesso, né? Só que junto com essa taxa de natalidade que continua baixíssima. Certo. E as implicações disso? São enormes, afetam tudo. Tem uma pressão crescente na previdência social, no sistema de saúde, em todos os serviços públicos. As fontes até sugerem que isso já está na mesa. Discutir aumento da idade para aposentar, mudar benefícios, são decisões politicamente bem difíceis, né? Com certeza. E como você falou dos semáforos, a própria infraestrutura física das cidades, principalmente as menores, já está sentindo esse baque de forma bem aguda. Então, para resumir essa primeira parte, o Japão está claramente num momento decisivo, né? Um ponto de inflexão demográfico. População diminuindo, envelhecendo rápido
E as consequências já estão aí redesenhando o país tanto socialmente quanto fisicamente, como a gente viu nas fontes. Bom, faremos um breve intervalo, a gente já volta. Olá e bem-vindos de volta à nossa edição. Bom, nessa última parte, a gente vai fundo agora nas causas socioeconômicas por trás dessa crise demográfica lá no Japão, olhando o que as fontes trouxeram pra gente. Vamos focar naqueles fatores mais críticos, né? Tipo a estagnação salarial, que, nossa, já dura décadas, a desigualdade de gênero, que continua firme, e o que as fontes chamam de falta de políticas redistributivas que funcionem, sabe? Aquelas para diminuir a desigualdade e dar um suporte básico. E claro, vamos olhar também possíveis saídas, né? Coisas mais estruturais que estão pensando por lá ou que poderiam, quem sabe, mudar o jogo, como a imigração ou até mexer no próprio modelo de desenvolvimento do país. Olha, um ponto que realmente me chamou a atenção nas fontes é essa história da estagnação salarial. Poxa, são 3 décadas com salários dos jovens praticamente parados no tempo. Isso deve pesar demais na hora de decidir casar, ter filho, né? Nossa, sem dúvida. E as fontes mostram bem como isso se junta de um jeito complicado com a desigualdade de gênero e aquela sobrecarga de trabalho, né? Especialmente para a mulher. Muitas acabam adiando ou até evitando ter filhos justamente porque falta um apoio mais forte, sabe? Falta casa com preço acessível, licença maternidade, paternidade que realmente ajudem na prática e uma rede pública de creche de cuidado infantil que dê conta. É um retrato, segundo o material que a gente viu, de um modelo econômico que historicamente não deu muita bola para redistribuir a riqueza e para proteger as pessoas socialmente. Entendi. E aí o governo japonês, pelo que a gente leu, tenta umas coisas que parecem meio pontuais, né? Tipo, liberar a jornada de 4 dias em Tóquio para ver se o pessoal namora mais, ou até, olha só, um aplicativo de namoro com selo oficial. Mas será que essas medidas vão na raiz do problema ou são mais um band-aid, assim? Então, o que é interessante notar, e as fontes batem nessa tecla, é uma mudança de olhar. Antes, historicamente, as políticas focavam muito em fazer os casais que já existiam terem mais filhos. Só que os estudos mais novos estão mostrando que o nó maior talvez esteja antes. Tem cada vez menos gente formando casal. Parece que falta, assim, uma política de Estado mais ampla, sabe? Que vá para cima das desigualdades estruturais mesmo. E coloque a justiça social e a de gênero no centro dessa discussão sobre o futuro demográfico. Falando em mudanças maiores, uma coisa que aparece bastante nas fontes é a imigração. O Japão, que sempre foi conhecido por ser mais fechado, né? Parece que está começando a abrir um pouco a porta. Tem relatos de que estão aceitando mais imigrantes, até para trabalhos que não exigem tanta qualificação. E tem umas projeções falando que os estrangeiros podem chegar a ser 10% da população nas próximas décadas. A gente vê até exemplos práticos, como aquela comunidade indiana em Kigaoka, lá perto de Tóquio, que parece estar se integrando bem, com a ajuda de iniciativas locais, tipo um tal de Kiri Café. Exato. Só que aí vem a grande pergunta que as fontes levantam. Será que o resto do país está mesmo pronto? Está disposto a abraçar essa diversidade numa escala maior? Principalmente porque muitos desses que chegam vão trabalhar na construção, no cuidado de idosos, no comércio. Áreas-chave, claro, mas que nem sempre são tão valorizadas. Essa resistência, essa hesitação, parece que vem daquela ideia muito forte de homogeneidade étnica, né? Uma herança de muito tempo de isolamento. Se o país não conseguir ser um pouco mais flexível com certas ideias culturais, o preço social pode ser bem alto. A gente vê isso nos exemplos bem tristes que as fontes citam, tipo os funerais por procuração para idosos que morrem sozinhos, sem ninguém da família. Algo que estão dizendo que está ficando mais comum. A imigração não devia ser só uma ferramenta para tapar buraco de mão de obra, né? Mas sim uma chance de renovar a sociedade, de ter mais troca cultural. Essa resistência à mudança que as fontes descrevem já está trazendo consequência concreta, né? Falam em queda na inovação, que dá para ver, por exemplo, no número menor de patentes registradas. E até o colapso de serviço básico em cidade pequena, com escola fechando, posto de saúde fechando. As projeções para o futuro são bem preocupantes. A população pode diminuir para uns 87 milhões até 2070. É muita gente a menos. Pois é, diante disso tudo, fica a pergunta: o Japão fracassou?
Mas a resposta, como as fontes sugerem, não é tão simples assim, né? Apesar dos problemas, o país conseguiu manter uma coesão social bem forte, indicadores de saúde ótimos e uma economia que ainda é muito competitiva mesmo com a estagnação. Talvez o Japão esteja, meio sem querer, ensinando pra gente que o sucesso de um país, quando a população está diminuindo, pode ter outras caras, sabe? Para além só de crescer número de gente e produzir mais e mais a qualquer custo. Essa crise toda exige coragem para repensar o que é prioridade, para aceitar o novo e para questionar os modelos antigos. E se a gente pensar num quadro maior, a situação do Japão força todo mundo a refletir sobre o que define o sucesso de uma sociedade quando o crescimento da população não é mais o pilar principal, né? Que outras formas de medir bem-estar, sustentabilidade e justiça social poderiam guiar o futuro? Não só lá no Japão, mas em outros países que estão passando por desafios parecidos. É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, os links para as fontes que a gente usou nesta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Esperamos que essa exploração tenha sido útil e interessante para todo mundo. Um abraço e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!